Nós falamos muito de uma solidão acompanhada. Pessoas que estão entre pessoas que têm relacionamentos, pessoas que são casadas e têm filhos, mas vivem uma solidão extrema no recôndito do seu lar. São aquelas pessoas que, se precisarem ligar para alguém de madrugada, não encontra essa pessoa. Ela não sabe para quem verdadeiramente ela pode se expor. Ela não confia verdadeiramente em ninguém. E essa pessoa começa a notar que ela é sozinha. Ela começa a perceber que nós somos sozinhos. A solidão, nós na psicologia até falamos de uma solidão necessária, de momentos em que nós precisamos, até para fazer um check-up, para fazer uma autoanálise, para ler o livro de Eclesiastes, eu digo, né? O livro de Eclesiastes nos conduz a essa autoanálise sempre. É necessário que a gente esteja de fato por uma opção sozinhos. Mas não é o que nós temos visto. A nossa sociedade, ela é cada vez mais individualizada, cada vez mais nutrida por esse indivíduo que foca no eu. Eu posso, eu consigo, eu sou, eu não preciso, eu dou conta. E isso tem destruído casamentos, isso tem destruído relacionamentos, isso tem feito com que pessoas descartem pessoas por essa ideia de que eu consigo sozinho. Nunca se vendeu, para o senhor ter uma ideia, tantos flats para pessoas morarem sozinhas, tantos apartamentos unitários. Nunca se produziu na indústria gastronômica tantas porções para indivíduos sozinhos. Então, se você chega no supermercado hoje, tem lá lasanha individual, cartela de 6 ovinhos, antigamente só tinha de 36, né, para as famílias que eram enormes. E você chega no supermercado e tem tudo em porções individualizadas, porque hoje a população de São Paulo, vamos trazer para São Paulo, por exemplo, que é uma realidade onde se tem mais dados, cerca de 3 milhões de pessoas moram sozinhas na cidade de São Paulo. E se a gente leva outros dados em consideração, como o suicídio no mundo, se suicidam no mundo hoje uma pessoa a cada 40 segundos. Ou seja, enquanto nós estamos aqui, quantas vidas foram ceifadas, né, de pessoas que tiram suas vidas? E as estatísticas também afirmam que 90% dos suicídios poderiam ter sido evitados. Como? Se quem fosse praticar o suicídio não se sentisse sozinho naquele momento. Se ele tivesse alguém para quem ligar. Se ele tivesse convicção de que o indivíduo para o qual ele deslocaria esse afeto seria capaz de atribuí-lo. Ou seja, as estatísticas estão aí para a gente notar que essa solidão ela é muito mais comum do que a gente pode dizer. É verdade que a gente tem dificuldade de se admitir sozinho, porque quando alguém admite que está sozinho, essa pessoa está nas entrelinhas dizendo que ela não tem amigos, entre aspas. Agora, essa solidão adoecida, da qual a gente trata um pouco no livro, eu trato um pouco da solidão pastoral. É muito comum os nossos líderes, os pastores, não terem com quem se abrir, e eles vão se sentindo cada vez mais sozinhos. Esse pastor não pode ser ele nem com a esposa, muitas vezes, porque a esposa não tem o suporte para escutar as angústias da alma que não são comuns. Então esse pastor vai nutrindo esse processo adoecedor da solidão. A Bíblia nos mostra de pessoas que precisaram ficar sozinhas. Jesus, quando se retirou para ficar sozinho, mesmo assim ele pediu para que os discípulos estivessem nutrindo aquele tempo de solidão dele em oração, e volta e encontra então aqueles discípulos dormindo. Então a solidão também é um assunto muito bíblico e muito real. Se nós formos conversar com pessoas, nós vamos encontrar pessoas se vendo sozinhas. Só para deixar claro, você que tem um adolescente na sua casa, ou você que é adolescente, está nos ouvindo, ou está nos assistindo aí pela internet, a adolescência, pastor, ela é um momento que ele é construído por vínculos. O indivíduo que passa pela adolescência sem fazer vínculos, ele cria uma adolescência adoecida. Os índices do suicídio, que é a maior comprovação de inadequação social que pode existir, eles acontecem de forma muito severa na adolescência. É por isso que entra a Baleia Azul, entra aqueles outros jogos de internet que provavelmente vocês já abordaram aqui nesse programa, porque a adolescência é esse tempo em que é como se fosse uma lagosta. A lagosta ela passa por uma transição daquele casco duro e ela fica exposta por um tempo. A adolescência é essa exposição. O casco da vida adulta ele ainda não chegou. E se o adolescente não faz vínculos, ele se sente sozinho. A pessoa sozinha, ela tem um senso de inadequação. Eu não sou adequada para grupo nenhum. E ela vai nutrindo essa solidão.
Veja bem, é diferente da infância, onde a gente trabalha com aceitação. Você é lindo, você é capaz. Isso funciona na infância. Na adolescência já não funciona, porque o indivíduo começa a escolher os seus referenciais. E se ele não os encontra, ou se eles não são suficientes, ele vai nutrindo essa solidão. Então, tratar de solidão é algo necessário, é algo temporal, é um tempo das nossas igrejas começarem a abordar isso, porque cada vez a gente tem menos tempo. Porque o nosso tempo hoje, ou a falta dele, nos faz ficar sozinhos também, porque a gente vai se afastando das pessoas. Então a solidão é um fato que a gente precisa ver com muito carinho, pensar. A PUC do Rio Grande do Sul fez uma pesquisa há alguns meses atrás com jovens entre 17 e 34 anos. E o principal alvo da pesquisa era entender como esse jovem via a família hoje. Assustadoramente, 52% dos jovens brasileiros, segundo a PUC do Rio Grande do Sul, não desejam se casar. Eles não acham a família importante. Eles querem carreira, eles querem viajar ao mundo, mas eles acham desnecessário a constituição de uma vida a dois para a felicidade, que dá essa ideia de autossuficiência. Para que eu preciso? Esse empoderamento feminino, entre aspas, essa distorção do papel da mulher bíblica, ela também criou isso. A mulher hoje, ela olha para o homem e fala, eu não preciso dele. E aí a mídia nos bombardeia com essa ideia da maternidade sozinha. Eu vou lá no banco de sêmen, colho um sêmen que eu acho adequado e tenho uma gravidez independente porque eu não preciso disso. Então isso tem bombardeado os nossos jovens, os nossos adolescentes, os nossos adultos. E tem feito com que essa geração queira cada vez menos. Brasa fora do braseiro, ela esfria. Quando nós estamos sozinhos e criando no nosso mente, no nosso intelecto, esse ambiente solitário, nós somos um alvo muito fácil para o inimigo das nossas almas. Porque ele é a personificação da interrogação. E aí ele começa a lançar na nossa mente coisas do tipo, se você tivesse amigos, onde eles estão agora? Pra que casar? Olha aí, fulano casou e não deu certo, ciclano quer separar, Beltrano foi traído, ciclano não deu certo, você vive muito melhor financeiramente se você for sozinho. E ele vai trazendo isso que a Bíblia chama de dados inflamados, que vão tomando uma proporção na nossa alma. E quando você está sozinho, é muito mais fácil você ser atingido. Jesus faz o convite que só Ele tem competência para fazer. Vinde a mim os cansados e sobrecarregados, porque eu te aliviarei. Jesus tem um alívio que a sua alma precisa.